Oi, Leonardo. Alô, tudo bom, Simone? Bem, Nossa, e mas você é você? sortudo, hein? Porque Sou funcionou de sortuda? prima. Pô, da outra vez que eu Sim? fui fazer a live, Hum. começou a dar problema, eu não consegui entrar e você foi papum, mais Papo. preciso é impossível. Boa noite, Simone, bom receber Boa noite, você. querido. Igualmente, bom te ver. Há quanto tempo? Pois é, ainda mais agora, né, que a gente está isolado, obrigatoriamente isolado, né? E acho que a É. última vez que te encontrei tem um bom tempo mesmo. Eu sou muito ruim para datas, né? Assim, eu não faço a mínima, eu não tenho a mínima noção. Tanto que é meio anacrônico o momento que eu te encontrei. Eu tenho muito vívido, mas não sei muito bem. Então, só para dar o início, assim, a Simone, até eu chamo ela de Simone, mas por um vício meu, porque eu era um estagiário e a conhecia desde essa época, a conheço desde essa época. Então, a professora Simone entrou muito rápido, então eu nem consegui fazer a introdução da live. Eu vou só apresentar um pouquinho o projeto da Abracrim e logo na sequência apresento a nossa palestrante, digamos assim, usando esse termo de adaptado, porque a gente não tem ainda um termo muito para poder tratar dessa maneira da gente fazer as transmissões, mas é, o que eu gostaria de primeiro é dizer, né, que a gente está, o Abracrim tem um projeto maior de poder trazer, de poder fazer várias lives de muita qualidade para poder aí distribuir e conseguir a melhoria tanto na advocacia quanto no cenário jurídico. Então, esse é um projeto que a Abracrim tem já há muito tempo. É, eu vou. Eu vou. Pela questão de forma, a gente optou por. Eu vou dar um tempo para nossa convidada falar um pouco o quanto ela quiser, e aí, quando ela entender que tá bom, a gente pode abrir para perguntas. Eu mesmo tenho algumas colocações, eu já até estava rememorando e revisitando alguns textos da Simone, novos, a bem da verdade, mas porque a gente precisa estar sempre na crista e pegando, porque enfim, eu gostaria só de convidar a todos os que já ingressaram, os que estão vendo essa live depois, a seguirem a Abracrim Nacional, né? Porque a gente está com essa perspectiva de sempre estar trazendo boas comunicações para o nosso público e para os interessados aí num debate jurídico de qualidade. Só para aproveitar o espaço também, eu vou convidar os advogados inclusive a própria Simone, eu convido, mas ela não precisa desse conteúdo necessariamente, mas eu fiz um curso gratuito e disponibilizei na EBDCRIM, Escola Brasileira de Direito Criminal, e está lá sobre crítica à teoria geral dos recursos, que é com base na minha tese. Então, como era a tese, já estava pronto, então aproveitei, até porque a tese já está disponível mesmo para download, então fica aí. Qualquer dúvida é só me procurarem. Feito isso, eu vou entrar nas questões de forma. Eu preciso apresentar a Simone, a doutora Simone, professora desembargadora Simone, mas com muita felicidade, inclusive até já vou dizer para ela, isso não é elogio gratuito, eu só aceitei a fazer a live porque era com a Simone. Mas não, eu quero. Quem que é que tem aí? Então, não, a Simone eu quero fazer porque eu tenho muita estima pela Simone há muito tempo, então era uma vontade de ouvir, até porque a conheço já desde que juíza e sei que enquanto juiz, enquanto desembargadora, é aquilo que a gente tem de melhor no tribunal, então não tenho dúvidas de que ela é daquelas magistradas, e aí em lato sensu, evidentemente, que inclusive se coloca na posição de debater. E isso é uma das coisas que devem ser ditas e são meritórias. Então, Simone, meu agradecimento por isso, mas eu vou te apresentar que a Simone já é professora há um certo tempo
da Universidade da Unirio, né? Ela é doutora ela tem graduação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestra em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC Rio, é doutora pela UERJ e é professora da Unirio, além de ser desembargadora federal e, o mais importante, ela tem um sentimento e uma necessidade democrática e de satisfação da Constituição. Então, minhas palavras para apresentar a nossa professora. O tema de hoje, como ela, acho que foi a própria professora que escolheu, sobre as cautelares pessoais, né, na reforma do processo penal que aconteceu agora recentemente com a 13964. Então, professora, a palavra é sua, o tempo que desejar. Se Vossa Excelência, ou como quiser que faça mais uma live, outra hora pode abrir. Então, eu só vou controlar o tempo para a gente não deixar sua fala cortar no meio, se for o caso, mas só por isso, para a gente poder reabrir. E se por um acaso a gente tiver problemas de conexão, peço a todos que estão assistindo ao vivo que retornem, porque nós retornaremos também. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Professora, a palavra é sua. Eu vou tomar as minhas notas aqui, porque é sempre uma aula. Por favor. Bom, Léo, então, estou muito feliz de estar aqui com você e com todas as pessoas que estão entrando. Já vi aí uns alunos. E é um prazer realmente estar aqui. O tema é bem importante, né? Porque nós tivemos agora uma mudança. Pois te não, interromper, querido. Porque eu queria te mostrar que aqui, porque às vezes parece que o cenário é cenográfico, né? Mas, na verdade, o livro da Simone aqui, que inclusive estava aqui na prateleira, até olhei, até fui procurar para poder saber onde é que ele estaria, porque às vezes a gente se perde em tanto livro. Desculpa, Simone, mas é porque às vezes a gente fica aqui. Então, mas diga lá. Então, eu estou com saudade de dar aula. A Unirio suspendeu o calendário acadêmico. A Unirio é uma universidade federal, que eu não sei se todos conhecem. Eu sou professora da Unirio desde 1995 e sou professora de Direito Processual Penal. O tema do qual a gente vai tratar hoje está relacionado com as mudanças que aconteceram no Código de Processo Penal em dezembro de 2019. Léo, vou tentar falar uma meia hora, que né, porque a live em tese tem 1 hora e a gente depois abre para quem quiser perguntar. Pode Perfeito. ser assim, né? Fica mais interessante a dinâmica. Aqui a ordem do dia é sua. Tá. Então, a gente tem que aderir aí às novas tecnologias e à situação que nós estamos hoje de confinamento, né, necessária. E vamos conversando, dialogando, trocando ideia através desses métodos aí tecnológicos, lives e etc. Não sei o que significa webinar, mas já fiz webinar, live, não sei exatamente qual a diferença de uma para outra, mas todos aí... É uma maneira da gente se encontrar e dialogar. Para falar sobre medidas cautelares pessoais, claro que a gente tem que falar um pouquinho da presunção de inocência. Então, o que são essas medidas cautelares pessoais? São medidas que podem ser adotadas em detrimento das pessoas investigadas e das pessoas acusadas, e que podem atingir, as medidas cautelares penais, elas podem atingir a pessoa acusada, né, a pessoa do acusado, ou pode atingir o patrimônio do acusado. Ou, eventualmente, se elas forem medidas cautelares probatórias, elas podem atingir outros direitos fundamentais do acusado. A gente está tratando especificamente das medidas cautelares pessoais. De qualquer maneira, sempre são provimentos judiciais, provisórios, adotados ou na fase da investigação ou na fase do processo, que interferem no direito fundamental da pessoa que está sendo investigada ou acusada. Tendo em vista isso, a gente tem que ter sempre como norte, assim, e como diretriz de interpretação dessas regras que admitem interferência na esfera jurídica das pessoas investigadas e acusadas, o princípio da presunção de inocência.
Então, o primeiro ponto para estudar medidas cautelares em processo penal é a gente destrinchar um pouco, saber qual esse comando aí normativo, né, do princípio da presunção de inocência. E o princípio da presunção de inocência só, basicamente, ele diz, principalmente como regra de tratamento, a gente tem que lidar com o princípio da presunção de inocência como regra de tratamento aqui, diz que a pessoa deve ser tratada como inocente, o que o princípio diz? Está na Constituição, ninguém será considerado culpado, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, alguma coisa assim. Então, enquanto a pessoa está sendo investigada, enquanto a pessoa está sendo processada, ela é inocente. E todas as medidas que vão ser adotadas, que possam interferir na sua esfera pessoal, possam restringir direitos fundamentais dessa pessoa, devem ser adotadas dentro da estrita excepcionalidade, da estrita necessidade para atingir algum fim da própria investigação ou da própria ação penal. Então, você pode ter, por exemplo, como parâmetro a necessidade de produção de prova, você pode ter como parâmetro a necessidade de reter essa pessoa, de privar essa pessoa da liberdade para que ela não possa prejudicar a instrução criminal, ou para que ela não fuja, e assim fique garantida a aplicação da lei penal. Então, o Código, na verdade, a própria Constituição prevê isso, e o Código de Processo Penal também prevê a possibilidade de que uma pessoa seja privada da sua liberdade antes de ser condenada por sentença transitada em julgado. A privação de liberdade, em regra, deve ocorrer só depois que o processo termina, quando essa pessoa deixa de ter esse status jurídico de inocente e passa a ter a sua responsabilidade penal afirmada pelo Estado por uma acordo, uma sentença transitada em julgado. Mas, eventualmente, a própria Constituição prevê essa possibilidade e o Código de Processo Penal estabelece esse regramento, as pessoas podem, eventualmente, ser, sim, privadas da liberdade. E o Código de 1941, ele previa antes dessas mudanças que foram acontecendo ao longo das décadas, ele só previa a situação ou de liberdade provisória, que era uma pessoa que ficava em situação de liberdade, mas com alguns compromissos que ela tinha que firmar, compromisso de comparecer aos atos processuais, compromisso de não sair, não se mudar de domicílio sem informar o juízo, etc., ou prisão cautelar, que é a prisão cautelar por excelência, seria a prisão preventiva. Nós tínhamos também outras modalidades de prisão cautelar, que era a prisão temporária, que foi criada por uma lei de 89, e a prisão provisória. Mas nós só tínhamos essas situações, ou a pessoa está livre, ou a pessoa está em situação de liberdade provisória, ou a pessoa está presa, preventiva, presa cautelarmente. E com o passar das décadas, digamos assim, com as mudanças que o Código de Processo Penal foi sofrendo, né, mudanças pontuais, não foi uma mudança, não foi promulgado um novo Código de Processo Penal, mas foram sempre aprovadas mudanças pontuais, nós tivemos, com o passar do tempo, o seguinte cenário. Primeiro, foi revogada totalmente aquela prisão provisória, que era a prisão que decorria da sentença penal condenatória recorrível, da pronúncia, etc. Então, foi mantida só a prisão preventiva, aquela que tem que ser, para ser decretada, tem que estar presente determinados requisitos lá que estão previstos no artigo 312. Depois, em 2012 ou 2011, que veio a mudança da parte do Código relacionada às medidas cautelares, foram estabelecidas novas formas, novas medidas cautelares, diversas da prisão. O artigo 319 já prevê medidas cautelares alternativas à prisão. Então, isso é o que nós temos hoje, né? Nós temos a liberdade como regra, a possibilidade de o juiz impor algumas medidas cautelares pessoais menos gravosas, que não chegam a privar a pessoa da liberdade, mas estabelecem algumas condições que a pessoa tem que cumprir, por exemplo, recolhimento domiciliar noturno, proibição de se aproximar de determinadas pessoas, proibição de ir a determinados lugares, uso de tornozeleira eletrônica, fiança, arbitramento de fiança, que também é um instituto que tomou aí um certo fôlego em 2011, ok.
E a prisão cautelar como última ratio, podendo ser decretada quando essas outras medidas cautelares não forem suficientes, o juiz pode decretar a prisão cautelar e, eventualmente, essa pessoa que ainda é inocente, ainda está sendo ou investigada ou acusada, pode, eventualmente, ser, sim, privada da sua liberdade. Mas nós temos um cenário de superencarceramento no Brasil, temos um déficit de vagas. Os dados do DEPEN de 2019 dizem que nós temos 773 mil presos, aproximadamente, e desses presos, desses 770 mil presos, 33% são presos provisórios, e há um déficit muito grande de vagas, da ordem de 167% de taxa de ocupação no sistema. E o que nós temos? Nós temos a constatação de que, apesar de o Código de Processo Penal estabelecer que a prisão cautelar é excepcional, apesar de essa mudança do Código de 2011 ter estabelecido medidas cautelares alternativas que podem ser e devem ser utilizadas pelo juiz antes da decretação da prisão cautelar, apesar de tudo isso, nós ainda temos uma cultura no judiciário de encarceramento de pessoas durante a investigação, durante o processo, o que é muito complicado, muito ruim, porque quando uma pessoa está presa, ela tem muito mais dificuldade de se defender. Então, na medida em que os juízes não conseguem romper com essa cultura de encarceramento provisório, não reduzem o número de prisões cautelares, eles inviabilizam, dificultam muito o exercício da defesa, porque uma pessoa presa cautelarmente, presa na fase de investigação, presa durante o processo, se ela tem um advogado constituído, ela já fica com uma certa dificuldade de se defender, mesmo tendo um advogado constituído. Então, a prisão sempre prejudica a defesa. Agora, se ela não tem advogado, se ela está dependendo da assistência da Defensoria Pública, aí mesmo que ela fica prejudicada, porque defensorias, apesar de extremamente combativas, os defensores geralmente são pessoas muito comprometidas, ela não tem estrutura, não tem número de pessoas suficientes, não tem estrutura suficiente para atender as pessoas que estão encarceradas. Então, a defesa fica efetivamente muito prejudicada. Mas, na verdade, se nós formos ler o Código de Processo Penal, nós vamos ver que a diretriz legal, a determinação legal é de que essa prisão seja excepcional. Então, tem uma série de regrinhas ali que a gente vai dar uma destrinchada rápida, vai falar rapidamente delas, que estabelecem que essa prisão é excepcional. Para começar, se uma pessoa é presa... Bom, eu acho que todos aqui já conhecem mais ou menos isso que eu acabei de dizer, mas era importante dar uma primeira, um apanhado. Eu queria tratar aqui hoje só das mudanças que o Código sofreu agora com a Lei 13.964. Então, nós tivemos um chamado pacote anticrime, que foi aprovado pelo Congresso, mas foi bastante modificado do que era uma proposta original, encaminhada pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele foi melhorado na parte do processo penal. Então, na parte de prisão preventiva, especificamente, que é do que nós estamos tratando aqui, porque as medidas cautelares pessoais diversas da prisão não foram modificadas nesse pacote anticrime, nessa lei 13.964. Mas a parte de prisão relacionada à prisão preventiva, aliás, vou até me corrigir uma coisinha que eu falei. Há uma mudança, eu vou logo dizer quais são as mudanças, para a gente não se perder aqui. Então, primeira mudança importante, na minha opinião, desse pacote anticrime. A vedação de que o juiz decrete medidas cautelares pessoais, e dentre elas a prisão cautelar de ofício. Isso está no artigo 282 do Código de Processo Penal. Antes dessa lei de 2019, havia uma distinção no Código, que dizia que na fase da investigação, o juiz não podia decretar medidas cautelares em desfavor do investigado, de ofício, só podia fazer isso por representação do Ministério Público ou da autoridade policial, mas depois de ajuizada a ação penal, ele podia sim fazer isso de ofício. Então agora, inclusive poderia fazer contra a posição do Ministério Público. Se o Ministério Público dissesse que era contra a decretação de uma medida de uma prisão cautelar, o juiz poderia fazê-lo sem requerimento e até contra a posição externada pelo Ministério Público no processo. Então a lei, quando ela
explicitamente no artigo 282, num dos parágrafos do 282, diz que não é possível decretar mais prisão cautelar de ofício e medidas cautelares pessoais de ofício, nem na fase processual, ela está reforçando o princípio acusatório. Ela está colocando o juiz não mais no papel de protagonista, de determinar medidas contra o réu sem um requerimento do órgão de acusação, e sim o juiz vai ali apreciar o que o Ministério Público requereu. Se o Ministério Público requerer a decretação de uma prisão preventiva, o juiz vai apreciar ver se defere ou não. Outra coisa que o Código estabeleceu é que o juiz deve, sempre que possível, ouvir a defesa. Então, ele reforçou a ideia do contraditório. Ele, nesse artigo 282, ele diz que, a não ser quando haja realmente um risco, que o juiz tem que justificar de forma adequada. Eu teria que achar aqui, vou ver se eu consigo achar. O juiz tem que justificar concretamente por que não se valeu do contraditório, por que não ouviu a defesa a respeito de medidas cautelares requeridas pela acusação. Então, ele reforçou a ideia do sistema acusatório, do princípio acusatório, quando ele diz que o juiz não pode mais fazer de ofício, ele reforça a ideia da adoção do contraditório. Quando ele diz que o juiz não pode fazer sem ouvir a defesa, a não ser que o juiz afirme no seu despacho, na sua decisão, que não entendeu adequado ouvir a defesa, que não era possível ouvir a defesa, porque haveria risco para a eficiência, para que o resultado daquela medida cautelar que foi adotado fosse frutífero. Né? E aí, no caso da prisão preventiva, ele pode argumentar dessa forma o juiz. Mas, de qualquer maneira, é um princípio que está lá no Código de Processo Penal. Outra questão. Aí tem uma dúvida que eu, na minha opinião, acho que, na verdade, o sistema é esse, o juiz não pode decretar de ofício, mas, de qualquer maneira, é bom registrar que o artigo 282, parágrafo 5º, ele diz que ele diz o seguinte: o juiz poderá revogar a medida cautelar pessoal, substituí-la ou voltar a decretá-la de ofício. Isso é o 282, parágrafo 5º e o 316. Então, isso seria uma situação em que já foi decretada anteriormente uma medida cautelar pessoal ou uma prisão preventiva, mais especificamente, ou seja, já houve um requerimento do Ministério Público, o juiz pode revogá-la e, eventualmente, depois redecretá-la de ofício. É isso que o Código está dizendo. Mas eu acho que, numa análise sistemática, o juiz não deve agir de ofício nem nesse caso. Ele deve agir de ofício, eventualmente, agir de ofício para, eventualmente, revogar a medida cautelar antes decretada. E a gente tem que ressaltar também que também essa lei de 2019, ela diz o seguinte, que o juiz tem que analisar periodicamente se permanecem presentes os requisitos legais para a manutenção da preventiva, a cada 90 dias, 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, quais são as novidades que a gente está tentando trazer aqui da lei? Essa revisão periódica da prisão preventiva, não havia isso. A cada 90 dias, uma imposição ao juiz de rever se estão presentes, se permanecem presentes os seus requisitos, para mantê-la ou revogá-la. Tá? Então, essa obrigação do juiz rever e reanalisar periodicamente a manutenção desses requisitos, a manutenção dessa medida cautelar que foi adotada contra o réu, é a novidade também. E o juiz não precisa de provocação para fazer isso. Isso é de ofício. Então, o que o Código quis ressaltar foi essa provisoriedade dessa medida cautelar, dessas medidas cautelares adotadas contra o réu, e a impossibilidade do juiz agir de ofício. Então, tudo isso em favor da questão da presunção de inocência também, tá? Porque ele ressalta mais essa nota de excepcionalidade da prisão cautelar. Um outro ponto importante aqui. O Código também, essa lei também introduziu novos requisitos para a decretação da prisão preventiva e reforçou a necessidade de fundamentação. Então, o artigo 312, que trata dos requisitos, como todos sabem, da prisão preventiva, já aquela fórmula antiga que a gente usa, que é para garantir a aplicação da lei penal, a instrução criminal, e para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, o que ele trouxe a mais aqui? Ele diz que somou aqueles requisitos tradicionais o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Eu
queria ressaltar para vocês o seguinte: o Código não abandona o requisito da garantia de ordem pública, mas esse requisito da garantia da ordem pública, na verdade, ele é muito questionado na doutrina e é muito difícil você realmente densificar o que seja essa garantia de ordem pública. Então, é um conceito bem aberto. É o mais criticado nesse estudo de prisão preventiva. Mas a jurisprudência, aos poucos, foi estabelecendo o que seria garantia de ordem pública. Claro que isso vai, de tempos em tempos, vai mudando. O que o judiciário afirma como sendo garantia de ordem pública. Então, na verdade, eu já também achava isso quando teve a reforma das cautelares, o legislador ele mantém essa formulazinha do 312, que é uma fórmula antiga já, dos requisitos da preventiva, e ele perde a oportunidade de estabelecer com mais segurança o que seria essa garantia de ordem pública. Ele poderia abandonar a garantia da ordem pública e adotar determinados requisitos um pouco mais densificados, mais específicos para a gente poder se guiar. E o Código fez isso em dois momentos. No 282, já lá em 2011, ele diz que as medidas cautelares pessoais podem ser decretadas para evitar a reiteração da prática de crimes, para impedir a prática de crimes. Então, a reiteração da prática de crimes é indiscutivelmente um conceito que se reconduz, que a gente extrai da garantia de ordem pública. Por que uma pessoa pode ser presa para garantir a ordem pública? Porque ela aponta com seu comportamento que ela está reiterando na prática de crimes. Então, ela causa um risco, né? É um risco concreto para a coletividade. E aqui ele vem com uma nova fórmula, agora em 2019, dizendo que a prisão se justifica pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, na verdade, para ser bem, também eu acho que, a princípio, esse conceito também a gente vai ter que pensar nele. O que isso realmente pode significar? O que a gente pode dizer que seja um perigo para a sociedade, para a comunidade gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, essa é uma novidade. Muito bem, o que mais? Um outro requisito que foi previsto, que é bem interessante agora no Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, é o da contemporaneidade dos fatos alegados para justificar a prisão preventiva. Então, isso não existia. Os fatos que estão sendo imputados ao acusado devem ser contemporâneos, não devem ser antigos. Por que isso? Muitas vezes os fatos imputados ao réu na denúncia ocorreram há muitos anos e não há nenhum fato novo ou algum comportamento recente do réu que possa ser invocado para a decretação da prisão. Essa questão da contemporaneidade, ela recentemente vem sendo tratada na jurisprudência. Eu não sei se só no âmbito dessa Operação Lava Jato e desmembrados da Operação Lava Jato, eu enfrentei isso dentro do tribunal em que atuo como desembargadora. Nesses processos, muitas vezes de crime financeiro, que os fatos que são apurados são fatos muito antigos. A pessoa exercia um cargo público e está sendo acusada do envolvimento com a prática de corrupção quando ela exercia esse cargo. Mas ela já não exerce mais, que são geralmente cargos políticos, né? Que a pessoa já não exerce mais o mandato, é uma direção de uma empresa pública, que ela não está mais naquele cargo de gestão. Então, não tem mais a contemporaneidade na medida em que esses fatos são antigos e não tem nenhum comportamento novo adotado pelo réu que justificasse a sua prisão preventiva. Na jurisprudência, na verdade, ações que são feitas, né, e são muitas vezes acolhidas pelos juízes para decretar prisão preventiva quando os fatos são antigos, muitas vezes se relacionam com a ideia de que o crime de lavagem de dinheiro é permanente, se tiver imputação de lavagem, que enquanto não houver ocultação, enquanto não for encontrado o valor apropriado na prática do crime, no caso da corrupção, ainda há um risco para a ordem pública decorrente do valor não ter sido identificado, mas o Código aqui está estabelecendo, e aí adotando como regra o que já vinha sendo dito na jurisprudência, isso é o artigo 313, parágrafo 2º, que essa contemporaneidade dos fatos passa a ser um requisito para a prisão preventiva. Outra mudança interessante, daqui a pouco eu paro de falar para vocês perguntarem se quiserem. O juiz não pode mais, né, já não podia
Mas agora está positivado isso no código. O juiz não pode fundamentar suas decisões usando fórmulas genéricas, sem explicar por que, naquele caso concreto, a hipótese prevista na lei está presente e justifica a tomada daquela decisão. O ministro Sepúlveda Pertence, num julgado bem importante que todos nós sempre citamos, dizia que a motivação que, em tese, serve para todos os casos, em verdade não serve para nenhum. Então, uma motivação de uma prisão preventiva que não desce ao caso concreto, não diz especificamente, concretamente, porque naquela hipótese a prisão é necessária para garantir a ordem pública, a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Então, a decisão ela tem que explicar por que naquele caso se aplicam os fatos, as questões que estão discutidas naquele processo se subsumem naqueles requisitos legais ali abstratos. Né? E muitos juízes decretavam prisões preventivas assim, presente a garantia da ordem pública, sendo necessária a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, decreta a prisão, mas não diziam por que efetivamente estavam decretando. Isso sempre foi muito criticado. A gente tem agora um artigo, a gente já tinha esse artigo exatamente nesses termos no CPC, esse CPC que foi aprovado recente em 2015, o 489, parágrafo 1º do CPC, ele foi trazido para o CPP. Então, agora a gente tem o artigo 315 do CPP, que é mais ou menos copiado do Código de Processo Civil. Ele diz basicamente o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a indicação, a reprodução, a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E por aí ela vai indo, tem 6 incisos, meio que um passo a passo, uma explicação assim para o juiz de como ele deve efetivamente fundamentar uma decisão. Então a gente está aqui nessa parte do código relacionada à prisão preventiva, dizendo que a prisão tem que ser concretamente fundamentada e dizendo o que significa uma decisão concretamente fundamentada. Então é o que eu digo, o legislador, ele reforça a ideia da excepcionalidade. Você até pode prender uma pessoa que ainda não foi condenada, mas você tem que explicar muito bem por que essa prisão é necessária. Obrigada, Bia, querida. Bom, vamos prosseguir mais um pouquinho. Mais um ponto em que foi alterado o Código de Processo Penal pela Lei 13.964, extremamente relevante, é o ponto em que introduziu no Código a audiência de custódia. Tá? Ela não existia, então o que a gente tinha? Ela não existia no Código. O que nós tínhamos? No sistema do Código de Processo Penal, que era basicamente o que também estava escrito na Constituição Federal, quando uma pessoa é presa, como é que o juiz toma conhecimento da prisão em flagrante? Por exemplo, a prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante é encaminhado ao juiz, o juiz toma ciência da prisão, a Constituição diz que a prisão será imediatamente comunicada a um juiz. Então, a prisão em flagrante, ainda que ela esteja sendo executada inicialmente por um agente de autoridade policial, esteja sendo formalizada pela autoridade policial, a Constituição estabelece que o juiz deve ser imediatamente informado. O juiz é informado e, lendo o auto de prisão em flagrante, ele tem que tomar uma decisão. Se aquela prisão é legal ou ilegal, se for ilegal ele vai relaxar, se é necessário manter essa pessoa presa, se ele vai conceder a liberdade provisória, se ele vai decretar alguma medida cautelar alternativa, se ele vai decretar a prisão preventiva. No sistema do Código, o juiz fazia tudo isso só lendo o auto de prisão em flagrante. Contudo, com a Lei 13.964, olha que interessante, foi trazida para o Código a audiência de custódia, regrada lá a audiência de custódia, que antes a gente estava adotando por quê, gente? Porque lá no Pacto de São José da Costa Rica tem esse direito de audiência, que a pessoa é presa e é levada a uma audiência com uma autoridade judicial. Então, o direito de audiência do preso com o juiz, para que ele avalie a legalidade da prisão, para ele decida se vai manter a pessoa presa ou não, é um
plus, né? Não é só mais lendo o APF que o juiz vai fazer isso, é ouvindo o preso com a presença do seu defensor, de um defensor nomeado para ele. Então, é um sistema muito mais garantidor, que a princípio o juiz vai ter muito mais condições de analisar a situação pessoal daquela pessoa que acabou de ser presa para decidir se ela deve ser mantida presa ou não. Acontece que essa disposição aí da audiência de custódia acabou sendo suspensa. Não é que foi toda suspensa pelo ministro Fux, não. Ele só suspendeu, é bom registrar, o artigozinho que eu coloquei aqui, ele suspendeu o parágrafo 4º do artigo 310, só esse parágrafo relacionado à audiência de custódia, ou seja, ela está vigendo, digamos assim, a audiência de custódia, apenas, primeiro com a pandemia, a primeira coisa que fizeram foi suspender as audiências de custódia. Então, o CNJ, se não me engano, editou uma norma dizendo que estavam suspensas por hora, estavam inviabilizadas e suspensas as audiências de custódia, tá? Mas o ministro Fux, o que ele suspendeu foi o parágrafo 4º do artigo 310, que determinava o relaxamento da prisão caso a audiência de custódia não fosse realizada em 48 horas, a não ser que o atraso se desse por motivação idônea. Então, o ministro Fux entendeu que essa categoria motivação idônea seria demasiadamente aberta e acabaria levando ao indevido relaxamento de prisões em flagrante, já que o prazo legal ele entendeu ser muito exíguo, que é de 48 horas, e considerando dificuldades logísticas que podem ocorrer em casos concretos. Então, ele, numa DPF que foi ajuizada, a DPF não, desculpa, a DIN, foi ajuizada já logo depois que essa lei foi aprovada, ele suspendeu esse dispositivo. Fora isso, as audiências de custódia estão vigendo normalmente, tirando essa questão da pandemia, e algumas pessoas me perguntaram aí numa outra live que eu fiz sobre a possibilidade do juiz decretar prisão preventiva de ofício no 310. Eu entendo que com o sistema de audiência de custódia não tem como o juiz decretar prisão preventiva de ofício no 310. Por quê? A audiência de custódia é feita na presença do Ministério Público. Então o juiz vai examinar o fato e vai decidir que medida que ele vai tomar em relação àquela pessoa que foi presa com o Ministério Público na sala de audiência. Então não tem porquê, só porque o 310 não reitera a regra de que o juiz não deve decretar medida cautelar de ofício contra o réu. Vou dizer uma coisa, 282 é um artigo geral que trata dos princípios gerais que vão se aplicar às medidas cautelares pessoais. Não só a prisão cautelar, como as outras medidas cautelares pessoais. Ele fala da impossibilidade do juiz decretar essas medidas cautelares de ofício. O fato de não estar repetido com todas as letras no 310 não faz com que o juiz possa, de ofício, decretar uma prisão preventiva na fase do 310. Ainda mais se nós considerarmos que na audiência de custódia estará presente o Ministério Público. O Ministério Público não requereu, o juiz deve revogar a prisão em flagrante, no caso. Tá? Isso é um ponto. E, finalmente, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ah, sim. Agora, isso é o mais complicado. O Código, então, andou muito bem em vários aspectos sobre prisões cautelares, mas ele, assim, incorreu numa grave inconstitucionalidade. E o artigo 310, parágrafo 2º, restabeleceu uma situação de prisão preventiva obrigatória. O que é prisão preventiva obrigatória? A pessoa que é presa em flagrante, em determinadas circunstâncias, vai ficar presa até o final do processo, porque a lei determinou genericamente, sem levar em consideração a situação pessoal, as circunstâncias do fato, nada. A lei estabeleceu situações, uma nova situação de prisão preventiva obrigatória, coisa que já não existe no ordenamento jurídico há muito tempo, porque todas as tentativas que o legislador ordinário fez de estabelecer casos de prisão preventiva obrigatória foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, lei de crimes hediondos. Vocês vejam que a Constituição, ela diz que os crimes hediondos são extremamente graves e que tem que ter um tratamento legislativo muito gravoso. Mas a Constituição não disse que nos crimes hediondos é proibida a concessão de liberdade provisória. Então, quando vem a lei de crimes hediondos, lei 8.072, lá em 1990, e diz que é vedada a liberdade provisória nos crimes hediondos, o Supremo diz, a Constituição não diz isso, essa parte dessa lei aí é inconstitucional, e esse artigo é revogado. Aí veio o Estatuto do Desarmamento com mesma previsão, o Supremo disse é inconstitucional. Aí veio
A lei antidrogas, com a mesma previsão, o Supremo já disse que é inconstitucional. Então, toda vez que o legislador ordinário tenta estabelecer um caso de prisão preventiva obrigatória, em decorrência da gravidade em tese do crime praticado, sem levar em consideração condições particulares da pessoa investigada ou acusada, o Supremo diz que isso viola a presunção de inocência, ponto. Isso é uma jurisprudência reiterada do Supremo. O Supremo, quando interpreta o princípio da presunção de inocência, ele afirma isso categoricamente. Aí, do nada, vem novamente o legislador ordinário e diz que... O que ele diz aqui? Vamos lá. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, ou que integra organização criminosa armada, ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. É só para mostrar que eu estou fazendo meu dever aqui. Léo, você é o aluno, eu falo isso sempre para os meus alunos na Unirio. Meu aluno, quando o aluno fala alguma coisa, meu aluno preferido, os outros ficam rindo. Os alunos que falam, eu adoro, que participam, até para discordar, que eu acho o máximo, muito, muito legal a aula assim. Eu não estou falando de ser meu aluno, não, estou brincadeira. Não, mas sou, claro, Mas muito obrigada. Então, vocês ouviram que o Léo falou, são crimes em tese graves, né? Fala aí de novo, milícia armada, enfim. Milícia armada, porte de arma, uso restrito. Sim, crimes graves, todo mundo vai dizer, nossa, mas são crimes graves, são crimes violentos, como é que essas pessoas podem ser soltas? Elas têm que ficar presas necessariamente, mas o que acontece? A prisão tem que ser decretada sempre levando em conta a situação concreta daquela pessoa que foi acusada naquele momento, né, as suas circunstâncias e as circunstâncias do fato. É isso que o Supremo diz. Né? Então, o legislador não pode fazer essa análise mais geral e o juiz dizer, olha, eu não posso conceder essa liberdade provisória aqui, eu não posso revogar essa preventiva, não posso pensar numa medida cautelar menos gravosa, porque a lei me proibiu essa análise. A lei não pode proibir que o juiz analise cada situação, que isso viola a presunção de inocência. Eu ainda coloquei aqui num texto que eu escrevi, que no caso da reincidência, que ele diz que também que reincidência fica proibida a liberdade provisória, né? Então, no caso da reincidência, é mais grave ainda, porque reincidência pode ser reincidência de um crime leve, de um crime não violento, de um fato que aconteceu há muito tempo atrás, a pessoa não incorreu mais na prática de nenhum crime, e mesmo assim a pessoa está fadada a ficar presa, porque ela foi presa em flagrante. Então eu tenho certeza absoluta de que o Supremo vai afirmar a inconstitucionalidade disso. Quer dizer, a gente não pode ter, porque o Supremo vai mudando de composição, né? Vai tendo lá seu perfil, às vezes mais garantidor de direitos, às vezes menos, mas a julgar pelo que o Supremo sempre afirmou nessa questão, infelizmente, muitas pessoas vão ser mantidas presas ilegalmente, né, ou inconstitucionalmente, com base nesse dispositivo legal aqui, porque os juízes de canetada, vai ser mantida presa porque o artigo 310, parágrafo 2º, determinou. Até que o Supremo reanalise isso, né, e diga não pode, né, a gente vai ter mais essa situação aí de perplexidade. Gente, eu acho que eram essas as coisas que me chamaram mais atenção dessa mudança do CPP na parte de prisões cautelares ou de medidas cautelares pessoais. Mas eu já fiz assim esse pequeno levantamento prévio sobre isso para pontuar. E aí vocês podem, se quiser, perguntar alguma coisa, tá bom? Eu na verdade, tô querendo perguntar aqui, mas eu queria comentar um pouquinho, assim, primeiro agradecer até os comentários, a Bia Castro, que você sinalizou ali. Eu tenho um problema de quase um déficit de atenção. Eu não fico sei lendo, se Lucas, quem é? A Bia Castro falou que você é eterna orientadora dela. Ronaldo Figueiredo Brito clamou por mais juízes como você. Luiz Flávio Durso elogiou sua live. O Gustavo Falck, quando você falou da prisão preventiva, ele falou que a liberdade é exceção, infelizmente. Santos Domingues elogiou essa aula, falou, mas não minha, né? Eu estou aqui só como ouvinte. E
E aí, o que eu acho interessante, inclusive para começar a comentar e talvez abrir o debate, primeiro é notar claramente a preocupação da Simone de vir lá da presunção de inocência para estabelecer, e eu gosto sempre quando o início encontra com o final. E o final justamente encontrou o início, porque a Simone começou pela presunção de inocência e retornou justamente pela inconstitucionalidade patente do artigo 310, parágrafo 2º, né, da prisão obrigatória. Então, assim, foi um panorama maravilhoso sobre as transformações. Acho que isso deixou bem calculado e bem demonstrado assim, os pontos específicos de que deve se preocupar. Eu já estou caminhando para fazer uma provocação, para ver se eu consigo mais falas da Simone, mas eu fico muito contente de ter visto todo esse caminhar que a Simone se preocupou. Inclusive, o nosso código seguia nessa lógica de prisão, falando em presunção de inocência e falando em lógica de prisão e de manutenção de prisão obrigatória, era a previsão original, né, de 1941, a previsão era de prisão obrigatória, né? Então ele foi mudando e foi alterando, colocando condições no 312. Então eu até fiz um artigo, estou terminando um artigo, que eu estava vendo essas transformações do 312, das condições que elas foram sendo incluídas. A primeira, eu vou fazer logo duas provocações de uma vez, na verdade, algumas provocações, e aí você toca o que quiser. Assim, eu acho que ou pelo menos percebendo o 312 e a inclusão do perigo na liberdade, não seria a tentativa do legislador de só colocar o periculum libertatis como explícito no código, porque a doutrina já falava muito em periculum libertatis e ele só colocou, acho que quase que, só que em português, né, perigo na liberdade. Então, assim, eu não vejo que tenha alterado. Ele traduziu a expressão em português. Então, era uma das provocações, porque na verdade, assim, eu acho que ele tentou, acho que o legislador tentou dar uma condensada no que a gente chama de periculum libertatis, que eram os 4 requisitos, e aí, na verdade, meio que passou. E eu já vi promotores que talvez não tenham lido, pelo menos a doutrina que às vezes a gente recorre, falando, não, aqui tem perigo na liberdade. Eu disse, não, mas perigo na liberdade tem que estar fundado dentro dos outros requisitos. Perigo libertatis. Sim. Então, uma provocação seria essa. A outra, que eu não tenho dúvida da sua posição, mas é mais ou menos uma forma diferente de compreender o que a Simone estava falando do 310, que é o juiz voltar a decretar a prisão caso as condições retornem. Eu entendo que isso é uma das confusões que às vezes decorre muito do que a teoria geral do processo nominou de poder geral de cautela. Porque, na verdade, e eu acho que a preocupação muito da Simone, veja como é que eu acho que eu concordo com o que você pensa. Porque, na verdade, o que a gente tem? Eu acho que, assim, e foi o que você mesmo estava explicando, era feito o pedido de prisão, e em determinado momento deixou de ter manutenção dessa prisão e voltou a ter, a prisão, o pedido de prisão já tinha sido feito. Então, na verdade, o juiz não pode inovar, porque o pedido jurisdicional foi feito. Então, veja, que aí a gente não tem nenhum poder geral de cautela, nem nada parecido. O que a gente tem é uma espécie de um vetor, ou seja, um pedido jurisdicional, ou seja, uma provocação da jurisdição com relação à manutenção ao estado de prisão, e aí, em algum momento, deixou de ter uma razão de manutenção e depois voltou a ter uma manutenção. Então, você tem aí, não é um atuar de ofício, é, na verdade, um atuar daquela provocação que foi feita. Então, na verdade, o que a gente tem é só a provocação. A provocação continua sendo a mesma. Então, veja como é que a gente vendo que é um ato complexo, ou seja, que ele foi movimentado lá atrás, a jurisdição, e ela simplesmente achou que não tinha mais momento e depois voltou a ter razão, a jurisdição foi provocada do mesmo jeito. Então, como é um estado cautelar, um estado de cautelaridade, e isso eu acho que é causado até pelo problema da gente não ter um processo cautelar. Se a gente tivesse um processo cautelar correndo, em que se mostrasse as necessidades de manutenção da prisão ou não, a gente teria isso muito mais fácil de verificar.
E aí vem, não, na verdade, não é uma provocação, mas na verdade um link com um artigo que a Simone escreveu, que é sobre o juiz de garantias. E que diz muito respeito ao caminho que a Simone percorreu para poder chegar até a falar da prisão. Será que essa cultura de manutenção da prisão, de altos índices de encarceramento de pessoas provisoriamente respondendo, que até falava, a Simone chamou de cultura de encarceramento. Será que ele não está vinculado justamente à própria percepção de, às vezes, um juiz da Suprema Corte suspender liminarmente as previsões do juiz de garantias, que eu sei que tem um artigo, e aí faço a recomendação da leitura do artigo da Simone, sobre as considerações em relação ao juiz de garantias, que eu já vi a Simone falando sobre isso, então, na verdade, assim, eu já via antes da lei, então eu já sei o que pensa a Simone, e, na verdade, está corporificado também lá no artigo. Então, será que essa cultura não está muito mais arraigada na ausência de uma cultura acusatória, e aí por isso talvez até os magistrados federais entraram com a ação de declaração de inconstitucionalidade para poder atacar aí o artigo 3º e os próprios 3A, 3B, por conta do juiz de garantias? Não, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, antes de falar, tem que registrar que os meus amigos vieram me prestigiar. Então tem Claro. Renato Tonini, que eu adoro, Sheila Lustosa, já fui passando por aí, Flávio Lucas, que é um juiz maravilhoso, juiz federal, meu amigo querido, e agora a Graça Costa, que é juíza de direito da JD, a associação que eu tenho a honra e a felicidade de integrar, Maravilha. que está ali, e eu fico muito feliz de estar recebendo essas visitas aqui. E mais alguns alunos meus que passaram por aí. Então, Léo, para responder mais ou menos as suas provocações, eu acho que você tem razão. Esse negócio de perigo da liberdade, que a liberdade do imputado pode trazer ao processo, né? É mais uma categoria muito. Eu acho que perigo gerado pela liberdade do acusado, pelo estado de liberdade do imputado. Uma categoria muito aberta, eu acho que a gente não avançou nessa parte. Também eu acho que esse pacote aí, se avançasse em tudo, ia ser um grande milagre, sabe? Eu já presenciei o Toron, acho que foi o Toron numa live recente que eu assisti, foi o Toron, falando sobre todos os esforços que foram feitos para que fosse melhorada essa lei. No aspecto processual, nós tivemos muitos avanços. Por exemplo, o juiz de garantias. Não se esperava que ele fosse aprovado no âmbito desse projeto, que inicialmente tinha sido apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro, e ele não trazia grandes avanços, né? Pelo contrário. Então, realmente, o juiz de garantias, para mim, é fundamental, é revolucionária essa ideia de que o juiz que participa da investigação... Revolucionária nesse sentido, que a gente vai avançar na consolidação de um sistema acusatório aqui, se a gente conseguir implementar esse juiz de garantias. Porque é o juiz que participa da fase de investigação, que garante os direitos da pessoa investigada, mas que decide todas as questões relacionadas à investigação policial, não é o juiz que vai atuar no processo, como hoje ele é o prevento para atuar no processo. Aliás, o Tonini falou muito bem numa live sobre isso na semana passada, falou muito bem. Então, na verdade, claro, eu acho que eu fiquei muito decepcionada que a Associação de Juízes Federais, que eu integro também, mas não com tanta felicidade quanto eu integro a JD, com a qual eu tenho muito mais afinidade, mas a Associação de Juízes Federais e a AMB ajuizaram essa ação direta de inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade do juiz de garantias, que foi ajuizada, inclusive, dias após a promulgação da lei. A lei foi promulgada 19 de dezembro, eles ajuizaram 1 semana, 2 semanas depois dessa dia, eu esqueci agora o dia, eu até botei naquele artigo que você mencionou. Com os argumentos mais pueris, da vênia do ministro Fux, que acolheu alguns, tá? Eu achei os argumentos fraquíssimos e tentei tratar disso, não vejo como o juiz de garantias pode ser inconstitucional. Acho que muitas pessoas podem não gostar do modelo, mas uma coisa é dizer que o modelo não é adequado, não é bom, que vai tornar ineficiente a justiça penal, coisa que eu discordo totalmente, mas você pode até formular um juízo negativo de valor sobre o juiz de garantias, daí a dizer que ele é inconstitucional vai uma longa distância.
e não tem nenhuma norma na Constituição que seja contrária à ideia do juiz de garantias. Pelo contrário, todos os autores que eu conheço de processo penal e todos os ministros do Supremo, inclusive os mais preocupados com a efetividade do sistema penal, com a eficiência da justiça penal, afirmam, eu tenho votos de todos eles afirmando que vigora o sistema acusatório no país. Então, se vigora o sistema acusatório no país, como é que um juiz, defender que haja um juiz que atua só na fase de investigação, pode ser inconstitucional. Se isso fortalece, na opinião de todos nós, eu acho, o sistema acusatório na medida em que você torna o juiz da causa menos parcial. Você permite que ele fique numa postura menos proativa, menos protagonista, mais equilibrada ali entre as partes. Né? E o Código estabeleceu agora que fica estabelecido o princípio acusatório expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 3º, artigo que, infelizmente, o ministro Fux suspendeu monocraticamente, mas ele há de mudar de ideia em breve, lendo todas as nossas petições, inclusive a JD está ingressando como amicus curiae nessa causa, a favor do juiz de garantias. A única associação de juízes do Brasil a favor do juiz de garantias é a JD. Artigo 310, o que eu quis dizer é o seguinte, no sistema, porque eu fui questionada sobre isso numa live dessas aí que eu participei. Como os juízes, eles analisavam a necessidade da prisão preventiva, quando ele recebia o auto de prisão em flagrante, então vamos distinguir a situação em que a pessoa foi presa em flagrante. 310 trata da situação da prisão em flagrante. O juiz recebeu a notícia da prisão em flagrante, recebendo o auto de prisão em flagrante. Examina aquilo ali, não vem o requerimento do Ministério Público, dizendo, requeiro que seja decretada a prisão preventiva, excelência. Né? E o juiz decreta de ofício a prisão preventiva, o 310 poderia dar margem a essa interpretação. Quando vem o 282 agora e fala explicitamente, e aliás já tinha aquela distinção que eu falei na fase de investigação, não era possível decretar nenhuma medida cautelar em desfavor do réu, corrigindo, nenhuma medida cautelar em desfavor do investigado não poderia ser mais decretada de ofício já desde 2011. E agora, também no processo, não. Então, o juiz não pode. E eu até vi um caso recente lá no meu tribunal do filho de uma moça que serve o café no tribunal. O menino foi acusado num crime bobo lá da lei antidrogas, não era de traficante, eu não sei exatamente, é um tipo penal que a pena nem é muito alta. E foi preso em flagrante. E o Ministério Público opinou pela liberdade provisória do garoto. Tá? E o juiz disse não, e manteve o menino preso. E o menino ficou preso quase um ano para depois, no final, quando o juiz condenou esse rapaz, aplicou uma pena substituída, não aplicou pena privativa de liberdade. Então, o rapaz ficou quase um ano preso, porque o juiz resolveu manter uma prisão em flagrante, decretar uma prisão preventiva contra a opinião do Ministério Público. Eu vi esse caso, porque essa moça que é uma atendente, uma moça que serve o café, a água, cuida das coisas no tribunal, veio falar conosco, desembargadores, sobre a situação do filho dela, e eu pedi a gentileza para a Márcia Diniz, que você conhece muito bem, tomar conta do caso do menino. E isso chegou para mim, quer dizer, eu vi que o juiz decretou de ofício uma prisão preventiva, uma situação escandalosa, desculpa, mas não tem sentido isso. Então agora, com a audiência de custódia, o juiz não recebe mais o APF, o juiz recebe a pessoa, né? Recebe aquela pessoa e pode, a princípio, aferir melhor, considerando a situação daquela pessoa ali, que está diante dele, ele pode fazer perguntas relacionadas à situação da pessoa que foi presa. Eu até acho que isso está sendo... Eu não sou a juíza de custódia, né? Eu sou desembargadora, e nós, da Justiça Federal, de fato, temos uma situação muito diferenciada. Temos desculpa muito menos te interromper. Vai cair a nossa live. A gente tem 23 segundos. Posso encerrar e a gente retorna? Se você quiser retornar, podemos. Eu claro, quero, querido, eu estou aqui para isso. Já um pouquinho. Tá bom, então vou depois encerrar. eu vou ver um filme na Netflix. Tá. Voltando aí para a segunda parte, para dar um encerramento digno. Não, eu fico boba com a disposição desse povo. Eu fico boba com a disposição desse povo. As pessoas ficam e... Eu fiz minha sessão de crime e cinema na sexta-feira, foi super legal. É todo mundo cheio de gás, acho que está todo mundo morrendo de saudade de interagir, de debater, de discutir.
E elas estão Ah, mas não é entrando normal mesmo. isso não. Não é normal Mas, não. Na não, verdade é olha só, mas a você. gente vai encerrar já já que eu tô caindo de sono. Vocês Sim, estão sim. reparando que eu tô com o olho vermelho. Eu, com essa coisa de computador o dia inteiro, e telefone, computador e telefone, eu tenho que ficar com colírio na mão, tô usando até um colírio gel o dia inteiro. E eu tô vendo É. que você tá de gravata, pra que tudo isso, Léo? Na verdade, eu estava até em dúvida se eu colocava o terno por conta da liturgia do cargo, vamos dizer assim. Ah, pessoal lá É do que eu meu tenho que gastar a tribunal, olha roupa. que gracinha, Lívia. Olha, um pessoal do meu tribunal está propondo até a gente usar toga nas sessões que a gente está fazendo, mas a minha toga está lá no tribunal, está longe a beça. Eu estou na Serra, mas qualquer coisa, se for o caso, eu busco lá a toga. É até bom, porque eu não preciso usar roupa nenhuma, bota a toga por cima do pijama. Acorda, troca o pijama. Eu tenho o pijama do dia e o pijama da noite. Aí bota a É, toga por cima do é pijama, útil. pronto. Então, você estava falando do caso do garoto e É, não, para a da. gente ilustrar, né? Eu acho que o certo é o quê? O juiz não ter essa gana de manter as pessoas presas. Mas, oh, Letícia, saudades. Mas é isso, eu acho que a realidade da justiça estadual, e eu fui uma vez só lá naquele presídio, que é a porta de entrada dos presos. Esqueci agora Eu qual é o ali, nome do não. presídio. Eu sei que está Ali funcionando lá frente. a audiência de custódia do TJ, né? Eles construíram lá, eles fizeram os locais em que os juízes estão fazendo audiência de custódia. E eu É, recebi a a gente chama de notícia lá Benfica. de Benfica. Eu recebi a notícia lá perguntei, né, para o responsável lá pelo presídio que recebeu a gente, quantas pessoas estavam sendo soltas, e de fato são muito poucas. Então, a audiência de custódia são muito poucas, assim, de 100 que entram, soltam 20, por exemplo. Né? É muito pouca percentagem, não sei como é que está agora. Eu tenho alguns trabalhos feitos de pesquisa empírica sobre isso, se as audiências de custódia estão cumprindo realmente a função que elas teriam de diminuir o encarceramento provisório, dar mais instrumentos para o juiz, mais condições para o juiz analisar. E então a gente tem vários instrumentos, vários novos instrumentos que foram sendo introduzidos no código. A gente tem as medidas cautelares pessoais alternativas. Muitos advogados discutem isso, defensores dizendo que situações, muitas vezes, em que as pessoas acusadas ficavam em situação de liberdade, sem nenhum tipo de restrição, passaram a ser submetidas às medidas cautelares pessoais alternativas. Por outro lado, isso não acabou com um encarceramento preventivo exagerado, porque a gente continua tendo um índice de mais de 30% de pessoas presas provisórias no país. Uhum. Então, é uma situação muito estranha, porque eu vejo, às vezes, os juízes falando nos bastidores do julgamento, né, que como demora, como a regra é impunidade, como as pessoas demoram muito para cumprir pena, como tem muitos recursos, como o sistema não funciona, como tem muita prescrição, então é quase como se a prisão preventiva fosse ali um remédiozinho para pelo menos a pessoa cumprir um pouco de pena, mas ela não pode funcionar como uma pena antecipada, né? E eu acho também que tem uma ideia de que algumas pessoas seriam perigosas, mas aí é uma questão um pouco de preconceitos. Uhum. Preconceitos que os juízes trazem, até porque nós somos de uma classe social diferente, somos brancos e tal, não temos muitas vezes condição de formar um juízo realmente desprovido de preconceitos e acabamos mantendo muitas pessoas em situação de prisão preventiva que não precisariam estar, né, que não deveriam estar. Então, a gente tem um sistema muito, muito injusto nesse sentido, muito desequilibrado. A gente não conseguiu atingir um ponto em que a prisão preventiva seja utilizada como ela deve ser, de forma absolutamente excepcional. E só para terminar, não sei se você vai querer falar mais alguma coisa, Léo. A gente agora, e eu estou participando aí de alguns grupos de mobilização, mas quero dizer que isso é muito dos juízes da AJD.
que tem esse compromisso com a defesa dos direitos humanos, para a gente tentar implementar efetivamente essa recomendação 62 do CNJ. O que é essa recomendação 62? Não sei se todos já sabem, já conhecem. Quando houve a declaração de que nós estávamos em situação de pandemia e que nós tínhamos que adotar determinadas medidas de prevenção para evitar o contágio por esse coronavírus, para evitar essa curva ascendente de mortes que a gente está tendo aí todos os dias, né? O CNJ, isso foi em meados de março, ele editou uma recomendação dizendo para os juízes reanalisarem todos os seus presos preventivos, reanalisarem as situações de prisão preventiva e soltarem as pessoas. Isso é uma determinação do CNJ, é uma recomendação, que o CNJ não tem. Ele pode expedir determinações nas questões administrativas, como isso tangencia, né? Isso está mais relacionado com a atividade jurisdicional. O CNJ fez uma recomendação, mas é perfeita a recomendação 62. Ela trata de situações em que as pessoas efetivamente não podiam mais estar em situação de prisão cautelar nessa situação de pandemia. E, apesar de muitas outras medidas terem sido sugeridas para conter essa epidemia de coronavírus nos presídios, que vai acontecer, já está acontecendo e só vai piorar. Qualquer pessoa que entre no estabelecimento prisional no Brasil sabe como é que são os presídios brasileiros e a superlotação, e não tem água corrente, e não tem material de higiene, né? Não tem itens de higiene para os presos, não tem possibilidade de distanciamento social dentro das celas, porque existe uma situação de superencarceramento, os ambientes são insalubres, o Supremo já afirmou isso, né, numa BPF em que declarou que o sistema prisional ele reflete um estado de coisas inconstitucional. Então, a única solução possível é desencarcerar. Então, é rever as situações de encarceramento, rever as situações de prisão provisória, no que tange a nós, juízes federais, que não tratamos de execução de pena, mas o CNJ também fez recomendações relacionadas à progressão de regime, a situações em que a pessoa não está podendo entrar e sair, então que fique em casa em prisão domiciliar. É interessante porque adotaram a medida de proibir as visitas, que os presos até concordam, porque os presos não querem que seus familiares se sujeitem ao risco de ficar saindo e voltando do sistema prisional, né? Então, as visitas estão proibidas. Então, para restringir direito dos presos, para privar os presos dos direitos básicos que eles têm, que estão previstos na LEP, logo se adotaram as medidas. Então, as famílias não podem mais ver os presos, ou seja, não levam mais os alimentos, os itens de higiene que levavam, porque todo mundo sabe que a pessoa está presa sob custódia do Estado, mas quem provê as necessidades básicas do preso é a família do preso. Os familiares não têm notícia de como está a situação dos presos, não têm a menor ideia de como estão os presos nessa situação. E aí vem o Ministério da Justiça, na época do Sérgio Moro, com o Ministro da Saúde, e diz que uma medida que poderia ser adotada, e eu li essa resolução, porque eu não acreditei que fosse verdade e fui ler, é colocar cortinas nas celas, para garantir o isolamento dos presos nas celas. Cortinas. Quer dizer, isso é um escárnio, desculpa. Ela até eu acho que foi revogada aí uns dias atrás, porque é tão absurda. E outra solução agora é construir estruturas temporárias para alocar os presos, que eram chamadas de containers numa primeira formulação. Como houve uma reação da sociedade muito forte, de vários movimentos sociais importantes, representativos de vários segmentos da sociedade, familiares de presos, pessoas... mecanismos de combate à tortura e muitos outros. Elas Existem, que é uma ONG maravilhosa que tem aqui no Rio sobre mulheres encarceradas, que protege, que mostra o problema das mulheres encarceradas, da Carol Bispo. Quer dizer, a Carol Bispo é a diretora dessa Elas Existem, dentre outras. Né, houve uma reação muito forte, mudaram o nome de containers para estruturas provisórias. E não, o fato de você mudar não muda a natureza dela. Então, o certo é você aproveitar esse ensejo da pandemia, em que você tem que adotar essa medida, porque isso vai acabar se alastrando, inclusive para fora do estabelecimento prisional, para tentar romper com o que eu chamei de cultura de encarceramento provisório.
Mas os juízes resistem bravamente a isso também. Então é uma coisa muito difícil você lidar com isso. Uma vez eu disse lá no tribunal, o desembargador André Fontes ficou furioso comigo, que se cada desembargador passasse um dia preso, talvez pensasse diferente, como uma fera. Né? Aí um amigo meu disse que não bastava um dia, tinha que ser pelo menos uma semana para a pessoa poder realmente como é que se diz, se ambientar dentro daquele lugar para saber exatamente do que se trata, que um dia só não seria suficiente. Mas não é? O que você acha, Leonardo? Já falei muito. Não, eu não posso dizer nada sobre essa parte, mas primeiro de tudo bater palmas para a fala. O retorno para mim ainda foi melhor ainda do que foi. Eu acho que foi um desfecho perfeito. O que a Simone tinha falado no começo sobre a questão do desencarceramento, do grande encarceramento e da 12.401, da mudança de 2011, né? O Salo de Carvalho tinha sinalizado que a probabilidade é que tivessem mais medidas preventivas e não menos. Então, acabou que o sistema penal se expandiu. Então, isso tudo mostra toda a coerência, mostra a profundidade, o interesse de debater que a Simone tem, o interesse de estudar, o que é mais ainda a fundo para a gente, como teve até alguém que falou que ainda há juízes no Brasil, eu diria, usando a paráfrase, mas na verdade aplicando ela, ainda há juízes em Berlim, e a gente fica... Há um tempo atrás, teve uma vez que caiu um habeas corpus de primeira instância com você. Quando eu li, eu falei assim, nossa, a gente tem esperança. Então, assim, quando eu li, é a Simone, nossa, tem esperança de alguém ler isso aqui e tal. Ser de primeiro grau é mais simples do que ser desembargador. Eu já cheguei a essa conclusão. Porque você pode adotar as posições que você defende, desde que bem fundamentadas. Eu acho que fundamentar bem a sua decisão é essencial para qualquer pessoa, qualquer juiz. Mas aí o tribunal eventualmente revoga a sua decisão, muda e tal. Tudo bem, mas eu acho a decisão colegiada um pouco mais complicada. Porque você tem sempre que pensar em como o colegiado raciocina e tem que pensar um pouco mais estrategicamente. Porque se você também ficar muito isolado, você não consegue passar posições que eventualmente o colegiado poderia adotar. Uhum. Então, eu tenho feito muito essa atuação estratégica quando eu sou juiz agora no tribunal. Eu conheço já bem a cabeça dos meus colegas, né? Sei o que eles podem concordar comigo ou não. E eu sei que se eu ficar muito fora, assim, daquela... Sim. Entendimento da turma, você acaba ficando uma pessoa que ninguém escuta, não corporifica, né, a crítica. Isso não é legal, porque você não consegue resolver nada. Eu vi que o Gustavo entrou também agora ali, então eu queria mandar um beijo para ele. O Davi, olha aí. Você tá atraindo mais e mais gente. Eu comer alguma coisa. Não, apesar de não querer, eu vou pedir para a gente encerrar mesmo, mas mais por causa do seu cansaço, porque eu sei que eu não tenho dúvida de que você está trabalhando mais, que a gente está trabalhando mais. Assim, é impressionante como é que o dia rende menos, porque a gente vai fazendo coisas, mas que a gente não consegue ir. Então assim, tá rendendo menos mesmo, a gente está trabalhando muito, e essas lives todas eu acho que são super importantes, como eu disse, para quebrar um pouco o isolamento, para a gente poder dialogar, mas não é legal ficar falando sozinha não, Léo, acho legal a gente conversar, as pessoas poderem participar, e o Instagram limita um pouquinho. Sim, limita. Eu fiz outro dia no Zoom, as pessoas falam mais. Eu vou te convidar, então, em breve a gente faz uma no Zoom, e aí a gente aproveita um pouco mais de debate. Será que o Febo é o Fernando Febo, meu querido amigo? Deve ser, eu não posso conferir, que senão a live cai, mas deve ser. Mas, Simone, muito obrigado, fico feliz, em nome da Abracrim, em meu nome... E parabéns pelo posicionamento, por você ser aguerrida aí como uma boa defensora da JD e da democracia.
Obrigado, Muito Simone. Uma obrigada, boa noite, querido. bom Olha, descanso foi para ótimo, você. viu? Boa noite a todos. Boa Obrigada, noite. Tchau, tchau. obrigada pelo Obrigado carinho e pela pela acolhida. plateia. Tchau, tchau. Tchau.